Olá, graça e paz. Espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai seguir aqui na nossa viagem na Bíblia. Então, vai lá, pega a sua Bíblia, abre ela no livro de João, capítulo 6, e me acompanha na leitura. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operavam sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tanto? E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada, que sobejavam aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar, e entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum. Já era escuro, e ainda Jesus não tinha chegado perto deles. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar, e aproximando-se do barco, temeram. Porém, ele lhes disse: Sou eu, não temais. Então eles, de boa mente, o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós, contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o do outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo, que me buscai não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu-lhes e disse-lhes: A obra de Deus é essa, que creias naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: Deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão do céu é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dai-nos sempre este pão. E Jesus disse-lhe: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade,
mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é essa, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: Não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele: Desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que o Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém viesse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram um maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem vive e se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: Duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: Isso vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Mas há algum de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem eram os que havia de entregar. E dizia: Por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então Jesus disse aos 12: Querei vós também retirai-vos? Respondeu-lhes, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: Não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é um diabo. E isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Amém. Bom, você sabia que teve um momento em que pessoas que andavam com Jesus simplesmente foram embora? E não foram poucas. O mais forte aqui nessa história é que, assim, Jesus não correu atrás dessas pessoas, ele não tentou convencer, ele simplesmente deixou ir. E isso faz a gente pensar, né? Porque mostra que nem todo mundo que recebe Jesus decide permanecer com ele de verdade, né? O mais curioso é que aqui na história isso acontece depois de 2 milagres, assim, muito marcantes, né? João 6 começa com Jesus sendo seguido por uma grande multidão. Ali estava cheio de pessoas cansadas, pessoas doentes, sobrecarregadas, né? Gente com necessidades de verdade.
E ali não era somente, por exemplo, fome de pão, era também fome na alma, né? Tinha mais de 5.000 homens, fora mulheres e criança. Então imagina essa quantidade de gente, né? Então Jesus ele olha para aquela multidão e pergunta, né? Onde poderia comprar pão para alimentar todo mundo, né? Só que assim, ele já sabia o que ele ia fazer. Ele estava trabalhando o coração dos discípulos. Porque na lógica humana não tinha nenhuma solução ali, né? Só que aí aparece um menino com 5 pães e 2 peixinhos. E isso muda tudo. Porque antes do milagre teve uma entrega. Alguém que poderia ter guardado para si. Podia ter pensado, isso é pouco demais, não vai fazer nenhuma diferença, né? Mas ainda assim decidiu colocar nas mãos de Jesus. E é isso que Deus procura, não é quantidade, é disposição. Jesus, ele não precisa de muito. Jesus precisa somente de um coração disposto a entregar. E talvez hoje você esteja dessa forma, né? Achando que tem pouco para oferecer, pouca fé, pouca força, pouca esperança. Mas quando esse pouco vai para as mãos de Jesus, tudo muda. Jesus, ele pega os pães, ele dá graças e começa a repartir. E todos comem, todos se saciam. E ainda sobra, gente, 12 cestos. Ou seja, o pouco nas mãos de Jesus não se torna apenas suficiente, ele se torna abundante. Então, assim, pensa comigo, né? Depois de ver algo assim, o que você faria? A multidão, ela ficou tão impactada que ela queria fazer Jesus rei à força, né? Eles queriam um Jesus que resolvesse a vida deles, mas não necessariamente um Jesus que governasse o coração deles. E Jesus se afasta e aí o cenário muda completamente, né? Os discípulos, eles entram no barco, começa a anoitecer, o vento fica forte, o mar fica agitado e Jesus não tá ali com eles, né? Talvez você também já tenha se sentido assim, fazendo tudo certo, caminhando bonitinho, mas sentindo como se realmente Deus estivesse distante. Só que ali no meio daquele cenário, Jesus aparece andando sobre as águas. Então aquilo que parece impossível, para Jesus é simplesmente o caminho, né? Quando eles se assustam ali no barco, Jesus diz, sou eu, não tenham medo. Então talvez hoje você precise ouvir isso, né? No meio da sua ansiedade, das suas dúvidas, das coisas que você não consegue controlar. Jesus continua indo ao seu encontro. Ele não se perde no seu caos, ele entra nele. E quando Jesus entra no barco, tudo muda, né? Aqui no livro, no dia seguinte, a multidão volta a procurar Jesus. Só que aí acontece uma coisa bem importante aqui. Jesus não faz outro milagre. Ele usa ali aquele dia para falar verdades. Ele diz, vocês estão me procurando não porque vocês entenderam quem eu sou, mas porque vocês comeram pão e se saciaram. Isso confronta porque eu preciso perguntar com sinceridade para vocês, por que vocês têm buscado Jesus? Só quando você precisa? Só quando dói? Quando quer uma resposta, um milagre, uma saída? Ou você está buscando Jesus por quem Ele é? Existe uma diferença bem grande, né? Buscar o que Jesus faz ou buscar quem Jesus é. Então, aqui na passagem, Jesus diz algo bem profundo. Eu sou o pão da vida. Então, aqui não é sobre o milagre, é sobre Ele. Ele continua falando, quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Aqui Jesus está falando da alma. Porque você pode ter tudo e ainda assim se sentir vazio. E Jesus está falando, é em mim que tudo isso se resolve. Mas quando ele começa a falar dessa forma mais profundo, de uma forma mais direta, muita gente não aceita. E a Bíblia diz aqui que muitos discípulos voltaram para trás, deixaram de seguir Jesus. Isso é muito sério, porque não estamos falando de pessoas de fora, eram pessoas que já caminhavam com ele. E aí fica claro, né, que é fácil seguir Jesus quando ele multiplica pão, mas é difícil permanecer com ele quando ele confronta o seu coração. É fácil andar com Jesus quando tudo está bem, mas é na dificuldade, no silêncio, na espera que realmente revela quem decidiu ficar. Então ali Jesus olha para os 12 e faz uma pergunta, vocês também querem ir embora? E agora, essa pergunta não é mais para eles, eu estou fazendo para você que está vendo esse vídeo.
Você também vai embora ou você vai permanecer? Aqui na passagem, Pedro responde algo que precisa nascer dentro de você também. Senhor, para quem iremos nós? Essa é a pergunta, para quem? Se não é Jesus, então é quem? Quem mais pode curar o que está ferido dentro de você? Quem mais pode dar sentido para a sua vida? Quem mais pode preencher esse vazio que nada preenche? Tu tens a palavra de vida eterna. Talvez hoje não seja um dia de pedir, talvez seja um dia de você decidir. Então, assim, se você percebe que você tem buscado Jesus somente pelo que ele pode fazer na sua vida, hoje é o dia de ajustar o seu coração. Hoje é o dia de dar um novo caminho. Se você se afastou, se esfriou, se cansou, saiba que Jesus ele não fechou a porta para você. Ele continua sendo o pão da vida e ainda tem lugar na mesa. Então, vem, se achega, volta, se aproxima do Senhor. Não somente pelo milagre, mas por Ele. Porque quando a multidão vai embora, é aí que nasce o verdadeiro discípulo. E talvez hoje seja o dia da sua decisão. Então, a nossa viagem pelo capítulo de João 6 fica por aqui, mas que essa palavra continue ecoando no seu coração ao longo desse dia, né? Se essa mensagem falou com você, então eu te peço, segue o nosso canal, ativa o sininho para você receber a notificação dos próximos vídeos. E aqui eu peço a Deus que abençoe profundamente a sua vida, a sua casa, o seu caminhar. E eu te vejo no próximo vídeo, onde a gente vai falar sobre João 7. Então, até lá. Tchau, tchau.